Recentemente, o youtuber Jimmy Donaldson, conhecido mundialmente como MrBeast, tornou-se alvo de uma ação judicial movida pela influenciadora brasileira Lohane Mavromax, ex-executiva de sua empresa, a Best Indústrias. O processo protocolar em abril de 2026 em um tribunal federal da Carolina do Norte, alegando uma série de abusos ocorridos durante o período em que ela trabalhou na companhia. MrBeast, cujo nome é James Stephen Jimmy Donaldson, é um influenciador digital, empresário e filantropo norte-americano, amplamente reconhecido como o maior criador de conteúdo de YouTube no mundo. Nascido em 7 de maio de 1998, ele iniciou a sua trajetória na plataforma aos 13 anos e alcançou notoriedade através de vídeos marcados com produções glamourosas e inusitados investimentos imobiliários. O conteúdo de MrBeast revolucionou o formato de entretenimento digital ao focar em desafios de alta complexidade e prêmios vultosos, como a recriação na vida real da série Round 6. Sua estratégia de sucesso envolve o reinvestimento constante de quase todo o lucro obtido na produção de novos vídeos, o que permitiu o crescimento exponencial de sua audiência, superando centenas de milhões de inscritos. Além de sua presença no YouTube, Donaldson consolidou um império empresarial com marcas como MrBeast Burger e outras. Ele também se destaca na área da filantropia e como co-criador de projetos ambientais globais, como também Trees e Tecnologia X, que arrecadam milhões de dólares para causas de preservação ambiental. Com um faturamento estimado em dezenas de milhões de dólares anuais, MrBeast figura frequentemente no topo das listas de influenciadores mais bem pagos do planeta, seguindo publicações como a Forbes. Apesar de sucesso comercial e das popularidades, sua imagem também tem sido objeto de atenção devido a críticas em processos judiciais relacionados às produções de trabalho e suas produções pessoais. Bem, seguidores, depois de conhecermos um pouco a vida do famoso MrBeast, chegou a hora de conhecermos a outra ponta desse vértice. E eu estou falando de Lohane Mavromax, influenciadora digital brasileira que ganhou destaque na mídia em abril de 2026. Mas se engana quem pensa que ela se destacou através dos seus méritos profissionais. Na verdade, isso aconteceu após ela mover uma ação judicial contra a Best Indústrias, a empresa de mídia fundada pelo nosso personagem central de hoje, o MrBeast, e a qual Lohane trabalhava. Pois bem, seguidores, antes de entrar na mola propulsora que impulsiona o nosso caso de hoje, eu vou falar sobre a vida e a carreira de Lohane na Best Indústrias, uma das indústrias de Donaldson. Lohane Mavromax nasceu em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, no dia 9 de dezembro de 1991. Ela se mudou ainda pequena com a família para a cidade de Provo, em Utah. Ela mantém um relacionamento de longa data com seu marido Davi, com quem está casada há 18 anos. O casal ganhou destaque público em 2017 ao sobreviverem à passagem do furacão Irma na ilha de St. Martin, e Davi, na época, cursava a faculdade de medicina. Sobre sua família de origem, o que se sabe é que Lohane possui irmãos, sendo frequentemente citados em suas redes sociais. Seus nomes são Lauriane, Jorge e Wallace. Após eu procurar nas fontes, não encontrei informações sobre os pais de Lohane.
pois, segundo suas abordagens em seu canal, ela falava muito sobre sua dinâmica familiar, trajetória pessoal e até mesmo sobre a relação que tinha com os pais, em tema que ela tratou com muita cautela ao longo de sua vida pública. E esse contexto familiar tornou-se parte de seu relato público em um processo judicial contra a Best Indústrias, que será o caso da nossa narrativa de hoje. A Lorraine construiu uma trajetória profissional no ambiente digital ao longo de mais de uma década, atuando inicialmente com fotografia, área que se formou e trabalhou profissionalmente, inclusive realizando ensaios de casamentos nos Estados Unidos. Com o tempo, expandiu sua atuação para a criação de conteúdo, estratégia de marketing, gestão de mídias sociais. Essa experiência profissional a levou à Best Indústrias, onde foi contratada em 2022 após uma entrevista direta com o fundador Jimmy Donaldson, o Mr. Best. Segundo seu relato, ela foi contratada no mesmo dia e rapidamente. Ela assumiu posições de liderança, sendo responsável pela criação e produção de conteúdo em múltiplas plataformas dentro da empresa. O fato dos seguidores é que, após ser entrevistada por Jimmy Donaldson, Lorraine começou a trabalhar logo na sequência na Best Indústrias. Ela atuou como executiva da empresa por aproximadamente 3 anos. E o patamar que ela estava era o da alta gestão da companhia. E isso deveria ser motivo de orgulho para Lorraine. Afinal de contas, poucas mulheres estavam na mesma posição que ela dentro daquela instituição. Ela alega ter se dedicado mais de uma década ao estudo da indústria de mídia digital antes de integrar a equipe de Mr. Best, expressando inicialmente orgulho em poder trabalhar em um ambiente em larga escala. Antes de formalizar uma ação judicial no Tribunal Federal da Carolina do Norte, Lorraine havia apresentado uma queixa formal à Comissão de Igualdade e de Oportunidades de Emprego em novembro de 2025. Esse passo indicava que a influenciadora já buscava resolver internamente ou por vias administrativas as alegações de assédio íntimo, moral e de discriminação de gênero que estaria sofrendo durante seus 3 anos como executiva dentro daquela empresa. As alegações de centralização em um padrão de comportamento que, segundo Lorraine, incluía discriminação de gênero, pressões indevidas exercidas pela alta direção, especificamente citando o então CEO James Warren. Retaliação. O agravamento da situação no dia 22 de abril de 2026. E isso marcou uma escala significativa no caso, transformando um conflito privado em um caso de repercussão internacional. A empresa de Donaldson nega as acusações e o processo segue em trâmite no sistema judiciário norte-americano. Após o relato divulgado por Lorraine, o que se seguiu foi basicamente a amplificação pública do caso, a admissão de que ela já havia entrado com um processo judicial contra a empresa Mr. Best e a reação da mídia e dos Estados Unidos. Lorraine detalhou em entrevistas e postagens que sofreu assédio íntimo e moral durante cerca de 3 anos na empresa de Mr. Best, incluindo condutas atribuídas ao próprio Jimmy Donaldson e ao então CEO James Warren. Ela afirmou que formalizou uma queixa interna sobre o ambiente de trabalho em novembro de 2023 e que, em vez de ser acolhida, enfrentou uma série de medidas retaliatórias, como rebaixamento de cargo, transferência para um setor considerando onde as carreiras vão morrer e redução de suas atribuições profissionais.
Bem, seguidores, com toda essa situação incômoda acontecendo, tanto do lado da denunciante quanto do lado da empresa denunciada, o ideal para ambos os lados seria que Lorraine saísse da empresa a qual trabalhava e seguisse o seu caminho bem longe da MrBest. Só que não foi isso que aconteceu. A gravidez de Lorraine se tornou algo de centralização da denúncia que ela fez contra a empresa MrBest, pois ela relatou que seu período gestacional foi marcado por pressão, abuso de confiança e descumprimento da licença maternidade prevista na lei americana. E aqui, seguidores, existe um ponto muito importante de duas linhas desse caso que se cruzam num determinado momento. Eu estou falando da gravidez da Lorraine e da denúncia que ela fez. A Lorraine afirma que engravidou enquanto trabalhava como executiva na empresa da MrBest e que, teoricamente, combinou com os empresários que ela trabalharia até o parto e depois tiraria a licença maternidade. Em seu depoimento, ela relatou que nem sequer conseguiu usufruir plenamente desse período na prática. Ela conta que participou de reuniões de equipe mesmo durante o trabalho de parto no hospital e que voltou ao trabalho presencial uma semana após dar à luz, ainda exausta física e emocionalmente. Lorraine ainda afirma que, em vez de ter um tempo para a recém-nascida, perdeu praticamente os 2 primeiros meses de convivência intensa com a filha, devido à dedicação extrema exigida pelo trabalho. 2 meses depois de volta de uma licença que no papel parecia linda, ela relata ter sido demitida, com a justificativa de que teria calibre demasiado alto para a posição, o que reforça em sua narrativa a ideia de retaliação após a gravidez e a licença. A violação da licença maternidade e as condições de trabalho durante a gravidez e o pós-parto são pontos chaves do processo judicial que ela move nos Estados Unidos, incluindo a alegação do descumprimento da licença maternidade no país. Por parte da empresa e de discriminação de gênero, publicamente, ela usa a própria história de gravidez e parto como exemplo de que chama de escolha entre filhos e carreira, tornando essa fase um eixo central de sua narrativa de ativismo sobre direitos trabalhistas e saúde mental das mulheres. A denúncia pública veio acompanhada da confirmação de que Lorraine já havia protocolado uma ação judicial na Justiça Federal dos Estados Unidos, no Distrito Leste da Carolina do Norte, alegando assédio, discriminação de gênero, violação da lei de licença familiar e médica e retaliação após a licença maternidade. O processo reivindicava indenização por salários e benefícios perdidos, reintegração ou compensação equivalente, além de danos por sofrimento emocional e danos punitivos também, argumentando que a empresa tolerava um ambiente hostil e discriminatório. Mas e a reação da empresa MrBest diante de tantas denúncias oferecidas por Lorraine? O que ela fez como pessoa jurídica em questão? A empresa reagiu, e eu vou detalhar isso agora. Logicamente que diante de tantas denúncias sofridas, as empresas MrBest foram convidadas pela mídia a apresentarem a sua defesa nesse caso. Porém, o mecanismo de defesa apresentado pela MrBest está sendo outro, o do silêncio. As empresas ligadas à MrBest ainda não se manifestaram publicamente sobre o caso,
com detalhes sobre as acusações feitas por Lohane, mas a Best Indústrias negou, em nota geral, as alegações de assédio, classificando-as como categoricamente falsas. A Justiça dos Estados Unidos segue analisando o caso. Ele está em tramitação na Carolina do Norte e pode ser expandido para incluir também a norma federal de combate à discriminação no trabalho após a autorização da Comissão de Igualdade e Oportunidade de Emprego. Após a denúncia, a carreira profissional de Lohane passou de executiva corporativa, ligado ao universo da Mr. Best, para uma figura ativista e influencer, com forte aumento de visibilidade internacional e reconfiguração de sua atuação profissional. Lohane, logicamente, deixou de trabalhar na Best Indústrias ainda em 2025 e, após a denúncia pública, passou a se posicionar como vítima de assédio e retaliação, transformando sua trajetória em caso exemplo de denúncia de assédio no ambiente de trabalho de grandes criadores de conteúdo. Ela passou a usar as suas redes sociais para falar sobre a violência de gênero, direitos trabalhistas e o impacto de ambientes tóxicos, o que ampliou seu alcance como influenciadora de causas feministas. A exposição internacional do caso elaborou significativamente a sua audiência. Ela já contava com mais de 2 milhões de inscritos no YouTube e mais de 1 milhão de seguidores na rede vizinha, antes da denúncia, e essa base cresceu com a repercussão midiática do caso. Desde então, Lohane passou a atuar mais fortemente como criadora independente, atuando em marketing digital, conteúdo audiovisual e estratégias de redes sociais, assumindo também papéis de palestrante e ex-executiva ativista, comentando temas como equidade de gênero e cultura corporativa de grandes youtubers. A Lohane, em vez de se manter apenas como executiva em casa de produção, sua identidade profissional passou a girar em torno de conteúdo próprio, advocacia e participação em debates sobre assédio, retaliação no trabalho e direitos das mulheres em ambientes de entretenimento e mídia. Essa virada abriu um espaço para entrevistas em veículos internacionais, como o BBC, CNN Brasil e outros, reforçando sua posição como referência de denúncia em casos de abusos de poder em grandes empresas de criadores de conteúdo. Seguidores, antes de encerrar esse vídeo, eu quero falar algumas palavras sobre o que eu tirei desse caso. Para começo de conversa, é um vídeo diferente da grande maioria que eu já fiz aqui. Parecido com esse, eu me lembro basicamente de 2, guardados as devidas proporções de cada um deles, logicamente, que foram os casos da menina Lucélia Rodrigues e o da atriz Demi Moore. Eu vou deixar um link de ambos na descrição para quem quiser assistir esses casos depois. Eu garanto que vale muito a pena. A diferença desses vídeos com os demais é que, tanto nesse vídeo como nos outros 2 que eu citei aqui, mais alguns que agora não vêm na minha mente, é que nesses casos eu não falo de crimes de morte. Apesar de ser um caso criminal, eu acredito que o último caso que eu fiz aqui no canal, da Fernanda Lages, era um caso muito mais pesado do que esse que eu fiz hoje. Outro detalhe que eu gostei de salientar nesse vídeo foi a força e a determinação feminina. A Lohane foi a verdadeira Joana d'Arc do século XXI. Nesse caso de hoje, ela estava num país estrangeiro, enfrentando uma cultura machista norte-americana e com uma filha recém-nascida nos braços. E isso, seguidores, não é fácil. Essa mulher
foi uma guerreira, ela estava remando contra a maré e estava lutando sozinha contra um exército inteiro. Ela merece a minha admiração por causa disso. Na minha opinião, seguidores, hoje em dia, o homem de verdade é aquele que aceita as opiniões, os pontos de vista e principalmente as decisões de uma mulher. O sim pode ser aceito, mas o não precisa ser respeitado. E esse foi o caso de hoje, seguidores. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.